Bora! Então vamos aí ao cultivo da nossa orquídea Tissiflora, né? Como é que eu consegui aqui a floração desta planta de forma simples. Antes de dar aí para vocês o tópico, tudo direitinho, eu quero dizer para vocês que é fácil, é possível, mesmo que você more em uma região quente, como aqui o Rio de Janeiro, pode ser em algumas cidades aí da Bahia, você vai conseguir fazer a sua orquídea florescer se você seguir aí algumas dicas para vocês. Duas dicas de como estimular a floração e dar a vocês também aí o passo a passo do cuidado com essas plantas. Então eu vou começar com os passo a passo e logo em seguida darei as duas dicas que farão diferença. Primeiro, qual o ambiente desta orquídea? A orquídea Dendrobium tissiflora é uma orquídea tranquilona, então o ambiente dela tem que ter umidade ambiente, né? Aquilo que a gente sempre fala, não pode ser em um lugar seco demais, um lugar onde ela receba, né, aquele ar fresquinho. Qual é a claridade desse ambiente? Em uma das dicas que eu vou dar, eu vou falar mais especificamente sobre isso, mas já falando aqui da claridade, é uma planta que para florescer, ela precisa realmente de bastante claridade ambiente. Não é sol direto queimando a planta, mas uma boa claridade, até mesmo aquele solzinho da manhã até às 11, esta orquídea aguenta bem. Como regar o Dendrobium tissiflora? Essa planta é uma planta bastante robusta, ela está com as perninhas aqui mais magricela, porque ela está em floração. Mas é uma planta que quando ela está nascendo a brotação dela, tá? Como aqui, ó. Não sei se vai dar para você ver, ó. Tá vendo? Tem um broto aqui nascendo, ó. Quando esses brotos começam a surgir, essa planta precisa de bastante água para desenvolver esses brotos. Então a rega dela deve ser constante. Não quer dizer que seja todo dia, mas não vai deixar essa orquídea aqui sofrer por escassez. Não é como o Dendrobium nobile, né, que aguenta grandes períodos aí sem água. Senão ela vai desidratar e vai ficar uma planta muito de aspecto muito feio aí, vamos falar esteticamente falando, vai ficar um aspecto desagradável e vai prejudicar a floração da sua orquídea. Então a rega aqui em casa eu faço sempre que molho as outras orquídeas, molho essa planta. Embaixo dessa planta lá no orquidário é um chão que está cheio de samambaias, então mantém ali a umidade no ar e eu sempre dou atenção em molhar bastante o substrato desta planta no período que os brotos estão saindo. É importante. Qual é o substrato que essa planta aprecia? Como ela gosta de ambiente, né, vamos assim dizer, como ela precisa receber mais água, não é muito interessante plantar de repente ela na pedra brita, só no pinus. Então, para que ela vá bem, eu aqui no meu cultivo, eu vou fazer o uso imitando o que ela já veio, que é o quê? Um pouco de esfagno misturado aí com pedriscos, misturado com pedaços de pinos, pode ser esse substrato. Mas eu estou fazendo uma experiência aqui e eu estou gostando, veja bem, é a minha experiência, eu estou te contando, se você achar por bem, né, fazer, aí fica por sua vontade. Mas aqui comigo está dando super certo. Eu estou usando aquele substrato da Carolina Soil, que ele vem com mufa, ele vem com casca de arroz, vem com perlita, ele vem uma mistura muito legal. Eu estou usando tanto na orquídea terrestre, são duas orquídeas terrestres que eu fiz o uso desse substrato e literalmente salvou essas orquídeas, e também estou usando na orquídea Stenhoppia. Ela está se dando super bem com esse substrato. Não é um substrato para orquídea, mas como ele não recebe terra, não tem terra na sua composição, a terra vegetal, então eu resolvi fazer o experimento na Stenhoppia e funcionou. E aí então eu vou botar nesta orquídea. Como é que eu vou fazer? Eu vou botar ele só ele? Não, porque tem bastante mufa, né? Então, como essa daqui é uma orquídea, é um dendróbio, os dendróbios não curtem muito tá aí com suas raízes encharcadas. Ela gosta de água,
mas não gosta de ficar com raízes encharcadas, demorando para secar, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou misturar um pouco desta mufa do Calorina Soil. Eu vou botar mais ou menos assim, tipo 30% em cima daquele outro substrato que eu te falei. Fazendo essa mistura é o que eu vou usar. E tenho certeza que vai funcionar, porque as outras orquídeas aqui aprovaram. Então pega essa dica aí desse substrato. Se você não sabe qual é o substrato, existem muitos substratos da Calorina Soil. Se você não sabe exatamente do que eu estou falando, vou deixar aí links aí no primeiro comentário. Se não tiver no primeiro comentário, com certeza vai estar na descrição desse vídeo. Então, bem, falei aqui do tipo de substrato que vou usar. Falei da rega. Agora vamos ao pote desta planta. Olha a profundidade desse pote, tá vendo? Ela, por ser uma orquídea desengonçada, ela é muito pesada. Se você colocar em potes baixos, ela vai cair o tempo todo. Nesse aqui ela já cai um pouquinho, né? Então você pode fazer o uso desses aqui, ó, formando cone, tá vendo? Essa orquídea, ela gosta muito desse tipo de pote. Você também pode fazer o uso do cachepô, mas se atente, uma vez que essa orquídea sair do pote plástico, você vai ter que ter muito mais atenção aí quando ela estiver no cachepô, porque a água vai secar com muito mais facilidade. Mesmo você colocando esfagno em volta, né, nas brechas do cachepô, você pode ir colocando esfagno. Mesmo que você faça isso, essa orquídea ela vai sentir se você não tiver um ambiente muito favorável, que a maioria de nós que não tem estufa, a maioria do cultivador amador, não tem talvez um ambiente tão favorável. Então eu não aconselho você, se você não tiver intimidade com a planta, já fazer isso, porque vai atrasar aí muito a floração. Então para mim o melhor vaso ainda é o plástico. Nesse caso, para quem está iniciando, manter a sua orquídea em pote plástico, fundo e com substrato que permita ter umidade, mas ao mesmo tempo uma boa drenagem. Isso é muito importante. Agora, pessoal, já falamos dessa situação aqui do vaso. Vamos falar de uma coisa muito interessante, que é a adubação. Presta atenção que a adubação dessa planta aqui é muito importante. Essa é aquela orquídea que você não pode se dar o luxo de esquecer de adubar ou de adubar quando você lembrar. Por quê? Porque se você gosta aí, se você é amante das florações da sua orquídea, você não vai querer ter uma floração deficiente, que é o que aconteceu com essa menina aqui, tá vendo? Você pode estar dizendo, mas Ana, tem tanta flor, não está deficiente assim. Por quê? Porque a capacidade dela é de dar 20 cachos, é de ser, ó, de cima, tá vendo essa parte que tá careca aqui, ó? Ela vem com muito mais flores. Tem um cacho aqui, ó, você vai entender. Ó, tá vendo, ó? Tá careca. O que aconteceu? E tem um outro aqui que só veio duas flores. Como é muito grande, fica difícil de mostrar aqui pra vocês. O que aconteceu para que essa orquídea, apesar de ter florescido, podemos até dizer de uma forma abundante, está aí com deficiência na sua floração? Simples, falta de adubo ou adubo inadequado, com muito nitrogênio e baixo fósforo, que é o que essa orquídea precisa para florescer bem. Por que eu estou frisando florescer bem? Porque ela vai florescer se você não adubar, independente de você adubar ou não, ela vai florescer, porque o adubo não traz floração, mas ajuda que essas florações venham em maior quantidade, com maior qualidade, com cor mais exuberante e que sua orquídea tenha mais saúde, entendeu? Então não vai ser você adubar muito a sua orquídea Tissifloro que vai fazer ela florescer. Mas se nós não adubarmos esta orquídea de uma forma que ela precisa ser adubada, essa orquídea vai cair na qualidade aí da sua floração. Vai ficar com as perninhas magras, vamos chamar aqui esses caules aqui, né? Esses pseudobulbos de canelinhas, vai ficar com as canelinhas magras e não vai ter a exuberância que você precisa que ela tenha, ok? Então fechamos aqui essa parte
do que a orquídea precisa, do que ela não precisa, e vamos falar agora em duas super dicas que eu observei e sei que vai dar muito certo aí para você. A primeira dica, pessoal, é a seguinte: para você ter floração fácil, segura essa aí que é bom. Você lembra que eu falei que muitas pessoas que moram em lugares quentes podem ter a floração? Por quê? Porque essa orquídea não é que ela precisa estar em um lugar frio para ter floração, ela precisa de queda de temperatura. Tem diferença. Lugar frio é aquele lugar que mesmo que esteja com sol, o negócio está frio. É a Suíça, lá é frio, né? Agora, lugar que tem queda de temperatura pode ser aquele lugar que é quente durante o dia e em certo momento cai a temperatura. Tipo à noite, tem lugares que você vai durante o dia, aquele sol queimando, depois das 5 cai a temperatura. Entendeu? Então essa é uma queda de temperatura. Ou aquele lugar que tem o verão todo de sol, como algumas partes aqui do nosso país, e no final, quando entra o inverno, toma-lhe frio. Isso é uma queda de temperatura, não é uma friagem constante. A Ceologine precisa de friagens constantes, mas ele não. Então, como é que a gente simula isso? Ó, fácil, fácil. Assim que acabar a floração da sua orquídea, se já acabou, corre com ela e leva ela para um lugar bem fresco e de sombra. Bota ela na sombra, só precisa que tenha claridade. Toda vez que essa orquídea, você observou, ela tá secando, água nela. Não é deixar a orquídea encharcada, pessoal, nem apodrecer as raízes. Mas é que essa orquídea não pode esturricar, fica aquele substrato seco. Então, sempre manter aí molhando essa planta. Quando passar todo o verão, chegar na metade do outono, quando você começar a sentir aquela temperatura, mudança de temperatura, ela já sentiu, né? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa planta e vai levar para a claridade, para o sol. Deixa ela em um lugar do seu orquidário, alguma coisa aí do seu quintal, pendurada em um lugar que agora, nesse período do inverno, pegue sol, sabe? Sol e deixa ela lá. Você vai simular uma queda de temperatura e ela vai abrir floração, que foi assim que veio a minha primeira floração. Foi por acidente, mas foi assim que veio. Assim, essa outra dica, pessoal, ela é simples, porém você vai contar aí com a temperatura do local, né? Se o lugar já tem o hábito de cair a temperatura na parte da noite, tem dias mais frio, pode ser que seja simples, é só colocar a sua orquídea em um lugar no seu orquidário que fique mais alto, onde ela pegue o sol da manhã, né? Ela pode pegar até as 11 horas, aquele sol, ela não vai se incomodar, vai dar aquela sofridinha básica, mas depois ela vai se recuperar muito bem e manter aí a rega, né? Brotação surgindo, rega nela. Entendeu? E ela sempre água durante esse período, não é para fazer como faz quando é Endróbio nobile, que deixa ali sem água. Mas eu sempre vou frisar que apesar de eu estar falando de água nela para desenvolver os brotos, não é para deixar essa planta ser encharcada. Que ela vai vir aí com a floração tranquilona, viu? Mesmo você morando aí em lugares mais quentes. E não esquece nunca, em tempo algum, de manter a adubação dessa planta em dia, que é para ela não vir aí com flores com deficiência. Tá bom, pessoal? É isso que eu tenho a dizer sobre esta planta. Ah, e antes que eu me esqueça, caso você esteja pensando em mudar essa planta aí do vaso, tá querendo fazer aí um replante dessa planta como é feito? Bem, quando as raízes dela começarem a apontar pontinhas verdinhas, que nesse caso aqui não tem pontinhas verdinhas porque ela tá com floração, então quando acabar a floração, os brotos começarem a surgir, você viu que tem pontinhas verdinhas, a orquídea está acordada. Então é nesse período aí que a gente faz, né, depois da floração, quando a orquídea começa a emitir nova brotação, novas raízes, pode ser feito aí a mudança dessa orquídea, né, o transplante. E tomando cuidado com o vaso, de colocar essa planta em vasos mais fundos. O vaso não pode ser muito grande, tipo esse aqui, ó. Apesar de ser fundo, ele é estreito. Se eu vou mudar essa planta, eu mudo para um pouquinho só mais largo, tá bom? É isso aí. Então, essas são as dicas
que eu estou deixando aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, já conhece o jeito aí de ajudar o nosso canal, que é através do like, do compartilhamento, sabe? Você pegar aí do YouTube e compartilhar para uma outra pessoa, pedir aí para quem você conhece que gosta de flores, que gosta de planta, que se inscreva no canal, que deixe o like e